paz, oração e união. Estamos mais uma vez aqui com mais um programa. Glória a Deus por isso. Estamos muito felizes. Até que Deus foi guiando todo esse programa, dando certinho tudo. Então estamos muito felizes porque vemos que quando é de Deus, Deus vai confirmando de a pouco, Ele vai fazendo tudo encaixar certinho. Aleluia. E estamos com esse mais um programa aqui, quem os fala é a irmã Nazarena e a irmã Ana Paula, paz Senhor, irmã Nazarena, paz Senhor a todos os videologados. Estamos aqui então em mais um programa Juventude em Ação. Este programa que é um órgão de divulgação do Ministério Restauração, que está situado na Avenida Farrapos, número 312. Estamos aqui muito felizes para compartilhar este devocional da tarde com os irmãos, meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, louvarmos ao Senhor e que sirva de bênção para cada um de nós. Glória a Deus. Sem muita demora, a gente tem um largo tema para falar. Por graça de Deus, vamos a orar e dar graças a Deus por tudo, agradecer por chegar a esse lugar que é um privilégio de nós poder estar aqui. É um privilégio de que tenha um programa da juventude para nós, né? Sim. Né? Glória Vamos a Deus. orar. Senhor Jesús, te damos la gracia por todo, Padre. Ha sido bueno, programa, Señor, tu Señor, misericordia ha estamos, estado Señor, con na nosotros tua para presença, siempre, Señor. Señor. Te Este pido, Señor, que privilégio, tu esta palabra oportunidade de pueda estar, tocar Senhor, la aqui vida de juntamente nuestro com a minha hermano, irmã, de nuestra meditando, hermana, Senhor, Señor. juntos, Que pueda Senhor, sanar toda na herida, tua Señor. palavra, Que Pai, pueda, Señor, traer compartilhando, alivio Senhor, a do que o sus Senhor falou vidas. conosco, com os Señor, nossos yo te irmãos. ruego, Para, Espíritu Senhor, que o Santo, Senhor que fale nos com eles toque, também a Señor, mesma hables palavra a que o Senhor cada falou uno, Señor. conosco, Pai. Restaura Falou nuestras vidas para que conosco, ó tengamos, Deus. Señor, Pai, nuestra quem sabe a confianza en palavra, ti. Senhor, que o nosso Toca, irmão, Señor, a nossa venga irmã a guiar, precisa ouvir Señor, hoje. Quem conforme sabe a o que tu ele está voluntad, a tu passando, Espíritu Senhor, o Santo. que ela está Te pido y passando te ruego que hoje, ó no Deus. seamos Pois nós nosotros te hablando pedimos, nuestra Senhor, que o carne, Senhor venha nuestras almas, tocar, mas que assim sea como tocou tú, os tu nossos Espíritu corações, Senhor, Santo, com estas operando en nuestras palavras, ó vidas. Pai. En Em el nome nombre de de Jesus, que o Senhor venha Jesús. tocar a cada vida, ó Amém. Deus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o versículo tema, que é em Salmos 4. Eu não sei se é Salmos que fala? É Salmos 4:1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia. Eu não sei se a juventude é a fase que nós temos a causa da ansiedade de nós estarmos planejando muitas coisas. Eu acho que a gente começa a se abalar e ver com as nossas próprias forças, sabe? Muitos projetos a gente tem e quando um projeto não encaixa, não dá certo, a gente já... Eu não consigo mais, não quero mais viver. Faz tudo para, o mundo acabou. É bem assim. E outras coisas, muitas vezes enfermidades, tribulações, persecuções, quem sabe, né? Muitas coisas que o crente passa. Mas o que nós vamos aprender agora é em onde está o nosso alívio. Ou o que fazer no dia da angústia, persecução, tribulação. Certamente todos nós passamos por essas coisas e até Pablo fala que nenhuma dessas coisas, tribulação, angústia, persecução, nos poderá separar do amor de Cristo. Aleluia. E vamos lá ver em Mateus 7, verso 7, que diz assim, eu nunca esqueço, porque ficou marcado. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aleluia. Batei e se os abrirá. Agora eu vou pedir para a Ana Paula citar o Jeremias 33:3. Eu acho que sabe, né? Senão eu vou falar com o líder. Jeremias 33:3. 33:3. Glória a Deus. Se eu não me engano, vamos ver. Isso, glória a Deus. Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Glória a Deus. Na Bíblia em espanhol, ela fala coisas grandes e ocultas que não conheces. Mas algo interessante aqui. A Bíblia nos fala, nos mostra, Acabe aqui, se a gente prestar atenção no versículo, então, também não precisa muita atenção, ele vem explícito, mas ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde, assim como eu estou falando agora com a irmã Ana, uma coisa que eu perguntar para ela, ela vai responder para mim. Mas primeiro o que eu tenho que fazer é falar com ela. E assim, aqui que essa a clave é a oração. É orar. Falar com Deus, para que Deus possa nos aliviar, possa nos responder. Temos alguns exemplos de orações que estão no Salmo 116. Pode ler. E aqui eu vejo tem dois, na verdade, duas orações aqui que nos mostram os dias em que Davi estava passando pelas algumas aflições, e ele que fazia. Os salmos são orações cantadas. E eu digo também assim que todas as canções que nós cantamos como se fosse orando. Muitas vezes, na nossa intimidade, quando alguém é músico, cantor, ele começa a falar, às vezes nem tem sentido, sabe? Não tem, as palavras não concordam com... Eu não sei qual seria o final, mas não tem poética, sabe? Não acaba, acaba rimando nada. Mas é algo que sai como uma oração para Deus. E é isso aqui que fazia Davi. E ele orava cantando para Deus. E pode ler. Algum versículo ou todo? Todo. Tá. Salmo 116 nos diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, que capítulo abençoado. Uma coisa que a gente nota aqui é que quando a gente está aflito, a gente chega na oração e começa a derramar lágrima, começa a falar para Deus: Deus, laços de morte me cercaram, Senhor, eu estou passando por isso aqui. Mas assim como Davi falava, assim a gente começa a fazer.
a gente primeiro se derrama diante da presença de Deus e muitas vezes essas situações nós passamos para reconhecer quão miserável a gente é. E assim a gente vai assaltando o nome do Senhor. No 118 é mais claro, porque Davi começa assim, de uma forma simples, mas depois ele como que vai tomando força, sabe? Ele vai tomando força e depois já começa a repreender, já começa a exaltar o nome do Senhor. E no 16 já acaba dizendo aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Parece que ele já está bem, já se levantou com forças. Vamos ler o Salmo 118. Todo ele também. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Aleluia! O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Não tendas dos justos, ou melhor, nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. 19. A destra do Senhor faz proezas. Versículo 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Prossiga. Pode continuar. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva, ó Senhor, nós te pedimos. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que dá um alívio na gente. Com certeza. A gente é assim mesmo, exatamente o versículo, os capítulos, como a gente deve entrar na presença de Deus, não somente na tribulação ou nas angústias, nas necessidades, mas sempre, porque sempre vai ter algo errado, sempre vai ter. Sim. Mas a nossa esperança está em nosso Senhor, que nos vai fazer passar por esses momentos difíceis, mas Ele tem o alívio para nós. Exato. E neste momento vamos já estar louvando o Senhor com um hino. E a irmã Ana Paula tem uma história para contar através desse hino. Eu confesso que a primeira vez, eu não sei, não quero mentir, não sei se foi a primeira vez que eu escutei, mas foi a primeira vez que eu prestei atenção no hino. E
E foi quando a irmã Ana Paula louvou ao Senhor com esse hino na oração das moças. E certamente, não sou eu, mas muitas pessoas sentiram a presença de Deus, já mandava aí no chat, glória a Deus, aleluia, Morge chorando. E eu quero que nesse momento, tu, se não sabe o hino, possas meditar nessa letra e possas deixar as tuas cargas aos pés de Jesus. Jesus mesmo disse que devemos lançar todas as nossas ansiedades nos pés do Senhor. Vinde a mim os que estão carregados, os que estão cansados, que Deus os fará descansar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, irmã Nazarena. Eu lembro como se fosse ontem. Isso faz umas 2, 3 semanas que aconteceu. Que foi numa sexta-feira. A nossa oração é na segunda-feira, né? Das moças. E eu lembro que naquela sexta-feira eu cheguei em casa, assim, larguei a mochila da escola e comecei a chorar. Sabe aquele dia em que você tá suportou uma semana, suportou algo que aconteceu. Daí você se manteve firme e suportou outra coisa. E foi suportando até que tem um dia que parece que tudo aquilo desaba. Você desaba, você começa a chorar, a ansiedade vem. E eu lembro que eu dizia assim pra Deus, Deus, eu tô cansada. Eu literalmente falei essas palavras. E na hora não me veio o hino, foi depois. Eu cheguei, eu larguei assim e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tô cansada. Eu não aguento mais, eu tô cansada. E quem sabe são essas as palavras que você disse essa semana, ou disse hoje, ou está se segurando para não dizer. Porque sim, nós nos sentimos assim muitas vezes. Jesus disse para nós, está escrito que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós venhamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Nós temos um manual de vida para nos ajudar, para nos alimentar a cada dia mais. E Ele é o nosso alívio. E na hora, depois que eu falei aquelas palavras, me veio na mente o hino. E eu comecei a me lembrar dessa letra e coloquei para escutar, e o que só saíam eram lágrimas. E eu lembro que na oração das moças, me convidaram para cantar, e na hora não me veio outro hino a não ser este. Tanto que não consegui conter as lágrimas do hino. Na hora que cantei, ficou um hino com muito choro, pois me lembrei daquele dia em que Jesus estava comigo dizendo, filha, calma, te acalma, escuta a minha voz, eu sou o teu alívio. Sabe essa dor que tu tá sentindo? Sabe isso que tu diz que tá cansada? A vitória tá logo ali, tu não enxerga, mas eu enxergo. Nós não enxergamos. Nós dizemos, Deus, parece que nunca vai mudar. Parece que essa situação permanece ano após ano, mas Deus está vendo a vitória logo ali. Por mais que nós não estejamos vendo, Deus está vendo. Essas palavras que eu te deixo nesta tarde, quem sabe você está dizendo essas palavras, você está aflito, você está angustiado, está cansado. Mas permaneça na fé, permaneça firme, permaneça buscando. Jesus vai te dar o alívio, Ele é o nosso alívio. A vitória está perto. Creia, creia, a vitória está perto. Vamos adorar. Escute esta oração, este é um louvor que é uma oração cantada. Então vamos orar e adorar ao mesmo tempo o Senhor. Aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir.
Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Quem sabe você tem dito assim: aleluia. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Mas nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe você está assim, né, irmã Nazarena? Nós não sabemos, não conseguimos ver atrás da tela, ou como o nosso irmão, a nossa irmã acordou hoje, a primeira coisa que falou a Deus em sua oração. Mas quem sabe você está assim: Deus, nem que fosse arrastando,
arrastando, eu não volto para trás. E é este o pensamento, nem que nós estejamos arrastando, de arrasto, permaneçamos firmes na fé, que nós possamos permanecer a cada dia mais, porque logo vem o alívio, que é Jesus nas nossas vidas, nos ajudando, nos impulsionando a seguir em frente. Aleluia. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Tem mais algo pra compartilhar? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E como disse o Salmo, sua misericórdia permanece para sempre. Aleluia. Eu quero ler um versículo que se encontra em 2 de Coríntios 1, 3, 4 e 5. Aleluia. 2 Coríntios 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Bendito seja, ó Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 3 diz que bendito seja o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia de Deus e de toda consolação. Ele nos conforta em nossa tribulação, para que podamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. A gente muitas vezes tem que passar por coisas para poder ajudar o nosso irmão. É verdade. Porque a gente se a gente não passar pelo mesmo sofrimento, a gente nunca vai entender o que o nosso irmão está passando, o que ele está sentindo no seu coração. Então, quando a gente passa por essas aflições, tribulações, sofrimentos, a gente começa a sentir e recebe o consolo de Deus, e com o nosso consolo recebido de Deus, a gente consola a nossa irmã, a nosso irmão. E tem algo interessante que eu quero contar, que eu escutei um testemunho de uma irmã faz pouco tempo, e isso me tocou muito, porque ela disse, ela estava orando, e ela falou para Deus: Senhor, tu me usas para curar outras irmãs, para curar enfermidades, para ajudá-las. Mas, Senhor, tu não me curas a mim. E por que isso? Por que tu não me dás a cura para mim? Se eu estou fazendo tua obra, todo mundo aqui recebe a cura da sua enfermidade, mas eu não sou curada. E Deus falou assim para ela. E ela disse: é que com a tua enfermidade, tu tá mais tempo orando, tu tá mais tempo buscando a palavra de Deus, tu tá mais tempo te dedicando, buscando reforço, buscando o aceite. E muitas vezes as aflições são necessárias para nós. Não muitas vezes, e não, eu acho que todas as vezes elas têm algo para nos dar. Muitas vezes a gente é muito frágil e o Senhor nos faz passar por certas coisas para a gente ser mais forte,
Assim como o vaso passa pelo fogo, assim a gente também deve passar, como dizia a nossa irmã Késia, uns dias passados, ela contava sobre o alfareiro, o vaso, as tribulações que ele tem que passar, assim a nossa vida. E muitas vezes é isso que a gente precisa para ser mais forte. Esses dias eu pensei a mesma coisa, é interessante porque eu pensei a mesma coisa. Eu também passo por uma enfermidade. Eu já orei por outras pessoas que estão enfermas. Eu pensei e aí Deus me levou para esse versículo para tu poder consolar os outros irmãos. E Deus falou comigo que eu fui enviada para sarar outras feridas. E então isso que o consolo do nosso irmão é o nosso consolo, sabe? A gente, quando eu te vejo sorrir, para mim é a minha felicidade e eu vejo Jesus em ti. E isso conforta, faz uma união entre nós. Eu não sei você, mas eu não consigo ver alguém sofrendo. Parece que vai dar uma luta. A gente parece que a gente toma a dor daquela pessoa e leva junto. Leva junto carga e começa a orar como se fosse aquela pessoa. Nesse tempo, tem uma moça que passou por uma dificuldade em que ela teve que deixar os pais, se afastar por causa dela estar estudando em outra cidade, e ela teve que deixar os pais e a sua irmã. E foi exatamente isso que eu passei, porque meu irmão teve que vir para cá e era tempo de pandemia, então a gente ficou mais ou menos 2 anos sem ver. Cada um, a gente ficou separado. E aquilo foi uma dor horrível. Mas a gente era muito amigo, assim, a gente se separou de repente. E isso que a moça estava passando, e eu orei por ela como se eu estivesse passando de novo por aquilo, sabe? Como se fosse o meu problema. E a gente faz isso, carrega com nós. E uma coisa que eu carrego comigo sempre na minha mente é no livro de Apocalipse 21, versículo 4 até o 5. Tu diz assim: e Deus limpará de seus olhos, aleluia, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, aleluia. O Senhor enxugará toda lágrima. Não vai ter mais nada que nos faça chorar. Exato. Tudo vai ser alegria, bonança. Aleluia. Mas não vai ser aqui, vai ser lá no céu. Sim, por isso que a gente tem que lutar. Mas a promessa é maior. Com certeza. Não existe tribulação que a gente não consiga passar. Então, se tu tá pensando em desistir, espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho mais que tu vai ver que Deus não te deixou desistir e que você venceu aquilo que parecia tão grande, mas era tão pequeno assim. Era muito pequeno, sabe? A gente vai, como é que eu não passei por isso aqui? É muito simples. Depois que a gente passa pela luta, a gente vê, né? Meu Deus, eu chorei tanto por algo que se eu tivesse me acalmado, entregado as minhas aflições, as minhas ansiedades, como a tua palavra diz, eu teria me acalmado, respirado fundo e passado pela luta de uma forma muito mais tranquila e descansada no Senhor. Às vezes nos preocupamos tanto, né, irmã Nazarena? E Deus está ali: filha, entrega pra mim, eu sei cuidar. Esses dias eu estava orando e chorando na presença de Deus sobre as nossas lutas diárias, coisas que nos afligem, né? E eu falava: Deus, eu te entrego tudo.
cada detalhe, porque eu não sei cuidar de mim. O Senhor sabe cuidar de mim. O Senhor decifra as nossas lágrimas quando nós estamos orando e não sai nenhuma palavra, nós só sabemos chorar. Ele é quem decifra as nossas lágrimas. Ele é quem sabe muitas vezes aqueles sentimentos, aquelas angústias que temos que nem sabemos explicar o porquê estamos passando. E como a irmã falou, irmã Nazarena, sobre isso de ajudarmos os nossos irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu nunca vou esquecer desta mensagem e também de algo que eu ouvi uma vez num culto da juventude, que nós oramos por a mãe de uma irmã que estava enferma. E eu lembro que a irmã Naníbia foi orar e ela disse assim: irmãs, irmãos e irmãs, orem agora como se fosse a mãe de vocês que estivesse doente. E aquilo me marcou, porque a oração seria completamente diferente, nós sabemos. Sendo honestos, totalmente sinceros, a oração seria completamente diferente. Então, aquilo me marcou de tal forma que nós temos que orar pelos nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos, como oramos assim pelos nossos irmãos de sangue, nosso pai, nossa mãe, porque nós vamos morar no mesmo céu, somos todos irmãos. Então, que nós venhamos fazer como a irmã Nazarena, como a palavra que lemos falou, que nós venhamos ser cada vez mais unidos, ajudando uns aos outros. E é tremendo esta parte que Deus fala conosco primeiro, até nas palavras que vamos falar, por exemplo, este programa. Deus fala conosco primeiro para que depois nós venhamos a falar para os nossos irmãos, transmitir aquilo que Ele colocou em nosso coração. Então, quem sabe essa luta que você tem passado, que a irmã Nazarena, que eu, quem sabe vamos passar ou estamos passando, nós não entendemos o porquê. Deus, por que isso? Às vezes não faz sentido, para nós não faz sentido, mas aí depois passa um tempinho, nós vemos um irmão, uma irmã nossa passando por uma situação que nós temos que ajudar, aí nos lembramos, agora eu entendi, Senhor, por que que o Senhor queria que eu sentisse determinada aquilo, passasse por determinada luta, que era para ajudar os nossos irmãos. Aleluia. E muitas vezes, ou eu acho que todas as vezes, quando a gente se coloca num lugar do outro, a gente até esquece por o que a gente tá passando. Nem importa mais, só importa o nosso irmão. Sim. E é exatamente isso, que a gente possa ver, colocar em primeiro lugar a outra pessoa antes de nós. Sim. Isso vai ter muita recompensa lá no céu. E eu creio que Deus, Ele fez a mesma coisa. E assim como Ele fez, assim a gente vai ter que fazer. Vamos ver quem está conosco? Amém. Glória a Deus. Atualizar aqui o chat. Glória a Deus. Está conosco aqui irmã Isabel Schmidt, glória a Deus. Glória. Danilo Lopes, glória a Deus por essa programação. Deus abençoe, irmão Danilo. Cauã Oliveira, glória a Deus. A nossa irmã Késia Rosa da Silva, glória a Deus. Cláudia Eduardo, glória a Deus, minha mãe. Mamãe dando apoio. Deus abençoe. Israel Silva, sede diária pioneira na escuta, glória a Deus. Kathleen Corp, glória a Deus. Ana Cristina Oliveira Fonseca, paz, oração, união. Pascal Siglas, glória a Deus. Paz al Senhor, hermanas. Deus los bendiga muito. Misericórdia, me arriscando aqui no portunhol com a irmã Nazarena do meu lado. Misericórdia. A nossa querida irmã Kátia Brito, glória a Deus. Paz, oração, união, irmã Kátia. Roberta Belos, glória a Deus. A nossa irmã Roberta, da Central de Adolescentes, glória a Deus, Deus abençoe, mana. Genésio Teodoro, glória a Deus. Criciúma, fez ali um pedido de oração por ele e pelo seu irmão Reginaldo, também estaremos orando. Esther Escola, glória a Deus. Duda Rodrigues, Deus abençoe. Victoria Adolfo, paz do Senhor. Ellen Grace de Oliveira Rosa, glória a Deus, combatente do céu. Miriam Kate, acho que Roland de Lemos, glória a Deus, nos deixou um versículo ali, Salmo 119, 71. A aflição é uma estratégia pedagógica do Senhor. Glória a Deus. Nathan Ló,
Guilherme Correia, glória a Deus. Natália Nascimento, Luana Sutil, glória a Deus. Rosane dos Santos, paz, oração, união. Eduardo Baez, glória a Deus. Ezequiel Pinheiro, Gilmar de Oliveira Padilha, Sandra Vergara, Natiele Cardoso, paz do Senhor. Maria Lúcia Teixeira Moreira, Jonathan Oliveira, glória a Deus. Pedro Wolff, glória a Deus, paz, oração, união. Marcela Oliveira, Criciúma na escuta, glória a Deus. E Matheus Gomes, Araraquara IRS, glória a Deus. Aleluia, muito feliz de ver, são vários irmãos. Sim, glória a Deus. Até dá vergonha. Sim, meu Deus, quanta gente. Misericórdia. Agora que a irmã nombrou a sua mãe, eu lembrei de uma coisa que ela falou quando a gente estava na leitura bíblica. Lembra que eu falei para ela, bom, a gente não ora tão forte assim como as irmãs da União Feminina, mas a gente tá indo, tá? Cada vez vamos subindo de nível. Né? E ela falou uma coisa, ela disse, mas as irmãs não têm algo que na Bíblia diz que vocês têm. Jovens, vós sois fortes. Vós sois fortes. Sem palavras. Glória a Deus. Isso aí eu fiquei assim, é verdade. A gente, mesmo passando por diversas dificuldades, a gente é forte. A gente é forte. Não com nossas forças, mas com as forças de Deus. Sim. Então vamos já fazer uma oração e vamos acabar o nosso devocional já com louvor. Glória. En el nombre de Jesús, Señor, te Deus, damos amado las gracias, Pai, nós te Señor, porque has agradecemos, sido bueno Senhor, y tu misericordia pela permanece para oportunidade, pelo siempre. privilégio, Senhor, de Damos estar las aqui com os gracias, nossos Señor, irmãos, por o Senhor todo, esteve por conosco todo, durante toda Señor. esta Gracias por programação. nuestras Nós tribulaciones, por sentimos, Senhor, nuestras a tua presença, aflicciones, Pai, que a tua porque mão somos esteve guiando, verdaderamente Senhor, este miserables, programa. Señor, no O Senhor merecemos guiou cada nada, palavra, mas Senhor, tú nós nos te pedimos, Senhor, de todo fortaleces o nosso cada día, coração, Señor, para que seguir cada palavra, adelante, Senhor, Señor, que foi dándonos dita, que foi alivio, ministrada hoje reinando aqui, em possa nuestras atingir os vidas, oh corações, Padre Senhor, eterno, dos tu nossos irmãos, presencia nos Senhor, quem sabe acompaña en cada exatamente a palavra que eles momento, nos precisam, ó Pai, que ayuda esse en todas programa nuestras chegue, Senhor, a aflicciones, cada Señor. deles, Senhor, Toca em nestes nome de corações, Jesus, ó Senhor. Padre eterno, Espírito para que Santo, nosso podamos fiel seguir amigo, firmes, Senhor, conselheiro, que o juntos e Senhor venha unidos, consolar, Senhor, para venha, Senhor, salvar estar com almas cada neste um mundo de deles, almas Senhor, livrando de todo necessitadas. perigo, de todo Oh, mal, Senhor, dando, Senhor, o alívio, Pai, o alívio para as tuas almas. Deus, como é maravilhoso ler a tua palavra, Senhor, e ver tantos versículos, ver tantas palavras que o Senhor deixou para nos motivar, para secar as nossas lágrimas, Jesus, e colocarmos, Senhor, um sorriso, Senhor, de consolo, de fé, de esperança, de que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. E te damos las gracias, Señor, porque has estado con nuestras vidas y has permanecido, aunque no merezcamos y estemos sin fuerzas para Nós te continuarnos agradecemos, de Deus, nuevo. porque a tua mão tem nos Grandioso y sustentado. exaltado sea Pai, tu como a irmã nombre. Nazarena disse, nós somos En el nombre de fortes, Jesús porque te damos a nossa gracias. força vem Palabra de nos ti, da ó aliento Pai. cada día, Nós te Señor. agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer, ó Deus. Oh, aleluia. Certamente Deus está neste lugar. Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez com esse hino que eu gostei muito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir.
Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Paz, oração e união. união.